Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Até às 7h30 você fica bem informado com tudo o que é notícia no Brasil e no mundo. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. O primeiro lote de vacina contra a Covid-19 pode chegar ainda neste ano ao Brasil. Pandemia fecha quase 1.200.000 vagas de trabalho no primeiro semestre. Percentual de famílias brasileiras endividadas volta a crescer no mês de julho. Blumenau cancela Oktoberfest e Réveillon por causa da Covid-19. Santuário de Aparecida retoma missa com público após 4 meses de portas fechadas. Esses são alguns dos destaques da edição 9.602 do Jornal Brasil Hoje, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. O boletim epidemiológico atualizado do Ministério da Saúde sobre a Covid-19, divulgado na noite desta terça-feira, aponta que o Brasil registrou 40.816 novos infectados pela doença. Em todo o país são 2.483.191 casos confirmados. Os óbitos somam 88.539, mas o número pode ser ainda maior, já que as secretarias estaduais de saúde de São Paulo e Pará tiveram problemas na atualização de dados. Os mesmos serão atualizados corretamente no boletim de hoje. São Paulo segue bem acima dos outros estados no número de infectados, são quase 488 mil. O Ceará, segundo colocado nesta lista, aparece com um pouco mais de 165 mil registros da Covid-19. Os números do Ministério da Saúde apontam ainda que pouco mais de 673 mil casos estão sendo acompanhados e os pacientes recuperados da Covid-19 já superam a marca de 1,7 milhão. Além disso, 3.842 casos estão sendo investigados. E mais 4 centros de pesquisa devem começar a testar a vacina chinesa da Sinovac a partir desta quinta-feira. O Hospital Emílio Ribas, na capital paulista, e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior do estado, já poderão começar a aplicar a vacina nos voluntários. Na sexta-feira, entram no estudo a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que também fica em São Paulo, e a Universidade Federal de Minas Gerais. A promessa é que até a semana que vem, outros 7 centros de pesquisa já estejam prontos para começar os testes. Além de São Paulo e Minas, a vacina também vai ser testada no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Ao todo, 9 mil voluntários, todos profissionais de saúde de linha de frente ao combate ao novo coronavírus, vão participar dos testes. Metade deles vai receber a vacina. Outra metade vai receber o placebo. É uma substância que se parece com a vacina, mas não tem princípio ativo. Cerca de 900 voluntários cadastrados no Hospital das Clínicas de São Paulo já estão recebendo a primeira dose da vacina e devem receber a segunda dose até meados de agosto. Batizada como Coronavac, o produto está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan e a previsão é que os primeiros resultados dos testes já possam ser conhecidos em setembro. Essa é a terceira fase de testes da vacina, que já teve a eficácia e a segurança comprovadas em 2 outras fases. A promessa é de que, se aprovada em janeiro, a Coronavac estará disponível e 60 milhões de pessoas poderão ser imunizadas contra o coronavírus. Também ontem, terça-feira, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, disse em entrevista ao canal CNN que a vacina contra o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, deve chegar ao Brasil na primeira quinzena de dezembro.
O Brasil já encomendou 100 milhões de doses da vacina contra a doença e o secretário espera que, caso os testes e pesquisas sobre a eficácia do medicamento sejam comprovados, 15 milhões de brasileiros possam ser vacinados até o final deste ano. Vamos falar agora de economia. Está no Senado uma proposta que suspende o reajuste da conta de luz em 2021 por causa da pandemia. Quem traz as informações é Tiago Marcolini. Para auxiliar brasileiros que sentiram no bolso os impactos da pandemia de Covid-19, o Senado discute o projeto de lei 3851 de 2020, que suspende o reajuste de tarifas nas contas de luz durante 2021. Pela proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o aumento na tarifa previsto para 2021 seria diluído pelos próximos 5 anos, a partir de fevereiro de 2022. O reajuste na conta de luz ocorre todos os anos e é uma forma de atualização do valor da energia que é paga pelo consumidor. Segundo o senador Rogério Carvalho, é preciso dar condições para que os brasileiros se recuperem da crise causada pelo coronavírus. Em abril, o governo federal já havia editado uma medida provisória que isentou consumidores de baixa renda do pagamento da tarifa de energia elétrica até o dia 30 de junho. O relator da medida, deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, defende que o executivo tem recursos suficientes para a prorrogação da MP. Reportagem, Tiago Marcolini. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7h08. O presidente Jair Bolsonaro reagiu com ironia à fala do governador do Maranhão, Flávio Dino, sobre um pacto por emprego. Entenda com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta terça-feira os governadores que mantêm as atividades econômicas de seus estados fechadas por causa do medo de infecção pelo novo coronavírus. Em uma rápida conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente fez uma referência ao governador do Maranhão. Na segunda-feira, Flávio Dino, do PCdoB, encaminhou a Bolsonaro um ofício sugerindo que ele reúna governadores, presidentes de confederações e centrais sindicais para a criação de um pacto nacional pelo emprego. Já nesta terça, sem citar o governador,
Bolsonaro ironizou o pedido feito frente às ações tomadas por Dino. O governador agora quer que eu faça um pacto pelo emprego, mas ele continua com o estado dele fechado. Pelo Twitter, Dino rebateu a fala de Bolsonaro. O governador afirmou que, além de ironizar indevidamente o tema desemprego, o presidente estaria desinformado sobre o Maranhão. Flávio Dino afirmou que o estado está praticamente com 100% das atividades econômicas funcionando. Por falar em emprego, o Ministério da Economia divulgou nesta terça dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do primeiro semestre deste ano. Em meio à pandemia, o país registrou o fechamento de 1.200.000 postos de trabalho, o pior resultado desde 2010. Apesar do acumulado apresentar um dado negativo, os números de junho apontam para uma recuperação da economia. No mês, o saldo foi de fechamento de 10.000 postos de trabalho, número bem menor que o de maio, quando 350.000 desligamentos aconteceram, e abril, com 900.000 postos de trabalho a menos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. E o percentual de famílias brasileiras endividadas voltou a crescer no mês de julho, alcançando um novo recorde histórico de 67,4%. Em comparação com junho, o aumento foi de 0,3 ponto percentual. Já com relação a julho do ano passado, a alta chegou a 3,3%. Os dados são da pesquisa de endividamento das famílias da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A proporção inclui as famílias endividadas de diversas formas, que vão de cheque especial ao empréstimo pessoal e prestação de carro e casa. Mas o grande vilão é o cartão de crédito, apontado como principal tipo de dívida por mais de 76% das famílias com débitos. O ponto positivo foi a queda entre as famílias que se declararam como muito endividadas, que chegou a 16,1% em junho e neste mês ficou em 15,5%. Essa foi a primeira queda apresentada pelo indicador desde janeiro. Na comparação anual, porém, houve alta de 2,2 pontos percentuais. Já o número de famílias com dívidas ou contas em atraso aumentou de 25,4 em junho para 26,3 em julho, atingindo a maior proporção desde setembro de 2017. Também houve crescimento do percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar seus débitos em atraso e que, portanto, vai permanecer inadimplente. Esse grupo saltou de 11,6% para 12% em um mês, o maior índice desde novembro de 2012. Entre famílias que recebem até 10 salários mínimos, a inadimplência subiu para 29,7% em julho. Já aquelas que têm ganho superior a 10 salários mínimos, a proporção apresentou leve queda de 11,4% para 11,2%. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Mais de 2 milhões de pessoas são vítimas do tráfico humano no mundo. A maioria são mulheres, crianças e adolescentes aliciadas para exploração sexual ou mão de obra escrava. Faça parte dessa mobilização em defesa da vida. Denuncie o tráfico de pessoas. Disque 100. Realização: Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sua igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Por favor, por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar.
Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Não jogue lixo nas ruas e nem em terrenos baldios. Vem a chuva, o lixo entope as galerias e os alagamentos acontecem. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7 horas e 15 minutos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que amplia prazo de validade de algumas receitas médicas durante a pandemia. A repórter Ana Luísa Prazer tem outras informações. Receitas médicas e odontológicas de uso contínuo terão prazo por tempo indeterminado de validade enquanto durar as medidas de isolamento adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. A determinação, que flexibiliza esse tipo de prescrição, foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. No entanto, o presidente vetou o dispositivo que autorizava terceiros retirarem os remédios sem a presença do titular da receita, desde que o representante tivesse uma declaração relatando que o paciente se enquadrava no grupo de risco da Covid-19 ou para pessoas com deficiência. A Secretaria de Governo justificou que o trecho foi retirado porque, segundo a publicação, criava uma exigência que poderia ser estendida a todos os casos e, por consequência, burocratizaria atendimentos em farmácias. Essa legislação vai se sobrepor às eventuais normas estaduais que fixam uma data de validade para as receitas, mas não deve valer para alguns tipos de remédios, como explica a assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia, Josélia Frade. É importante destacar que as novas regras não valem para medicamentos de controle especial e para antimicrobianos, que são regulados por normas específicas, como a RDC número 20 de 2011 e a portaria SVS do Ministério da Saúde 344 de 98. As novas regras não valem também para medicamentos de controle especial, como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e a nitazoxanida, associadas ao tratamento de Covid-19. Será obrigatório que a prescrição médica informe que a medicação indicada é de uso contínuo. O conselheiro federal de farmácia pelo estado de Rondônia, Jardel Teixeira de Moura, alerta para outras mudanças provocadas por legislações recentes. É importante ficar atento às demais legislações vigentes e à resolução RDC 357 de 2020. A norma aumenta temporariamente as quantidades máximas de medicamentos permitidas em notificação de receita e receitas de controle especial. O farmacêutico poderá entregar até a quantidade máxima de medicamento estabelecida pela legislação, com base na dose prescrita pelo médico, quando as receitas de uso recorrente não tiverem especificado quantos comprimidos ou caixas deverão ser consumidas pelo paciente. Agora, o Congresso vai analisar se mantém ou não o veto presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa Prazer. Obrigado, Ana Luísa. E Blumenau não terá Oktoberfest neste ano. Joaquim Lacerda tem as informações. A Prefeitura de Blumenau, por meio de uma coletiva de imprensa realizada de forma online na última segunda-feira, dia 27, divulgou as novas medidas restritivas para o enfrentamento da Covid-19. As alterações têm o objetivo de chegar ao equilíbrio para ter mais adesão e melhorar os resultados em relação à redução da circulação com restrição das atividades essenciais e não essenciais no município. Entre as medidas está o cancelamento da Oktoberfest 2020. A Oktoberfest aconteceria de 7 a 25 de outubro. No fim do mês de maio, a Prefeitura havia divulgado o adiamento para o mês de novembro, dos dias 11 a 29, com reavaliação da situação da pandemia de coronavírus até agosto. No entanto, a organização decidiu ainda em julho pelo cancelamento, tendo em vista o aumento nos casos e mortes em função da pandemia de coronavírus na cidade, estado, em todo o país.
desde 1984, este será o primeiro ano sem a maior festa alemã das Américas. Também foi cancelado a festa de Réveillon deste ano. Outras cidades da região já haviam cancelado algumas de suas tradicionais festas, como a Marejada de Itajaí. O avanço de Covid-19 no estado tem levado o governo e municípios a tomarem medidas mais restritivas e, com isso, a probabilidade de grandes eventos tradicionais serem cancelados aumentam a cada dia. Balneário Camboriú também não deverá realizar sua tradicional queima de fogos na virada do ano. Da Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda para RCR. Obrigado, Joaquim. O Santuário Nacional de Aparecida, maior templo mariano do mundo, retomou nesta terça-feira as missas com presença de fiéis. Confira na reportagem de Wellington Mesquita. Foram 133 dias sem a presença dos fiéis por conta da pandemia do coronavírus. Nesta terça-feira, o Santuário Nacional de Aparecida retomou as missas presenciais. Devido às regras de distanciamento social, o público foi limitado, como explicou o administrador do santuário, Padre Luiz Cláudio. Acolhemos com aquela limitação natural desse tempo, não é? A Basílica tem um número limitado de pessoas, nós temos que restringir o público em torno de 1.000 pessoas por celebração. Se o público for muito superior a esse número, nós temos a possibilidade de termos uma celebração, uma cerimônia simultânea, celebrada de forma campal aqui na Basílica, e nós ainda temos outras possibilidades que vão sendo desenvolvidas à medida que as necessidades também forem aparecendo, já estão previstas. Nosso Deus, com ele. Nesse período de retomada, o santuário fica aberto de segunda a sexta, das 6 horas da manhã às 6 da tarde, e aos sábados e domingos, das 5 horas da manhã às 8 da noite. O administrador do santuário reforça as normas para entrada no Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. A entrada no santuário só é permitida usando-se máscaras, né? Quando eu digo no santuário, é todo o espaço do santuário, desde a entrada no estacionamento e todos os ambientes do santuário. É necessário usar máscara. O santuário disponibilizou álcool em gel, nós temos aí os nossos sanitários com uma grande estrutura que possibilita também a higienização constante. Mas nós também temos a orientação permanente de que se não aglomere, né? Que as pessoas mantenham o distanciamento. As procissões que aconteciam aos sábados e domingos continuam suspensas. As romarias de outubro em comemoração à padroeira seguem ainda indefinidas. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança.
As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. Temos agora mais um episódio da série de reportagens da campanha É Tempo de Cuidar, produzida pela CNBB e Caritas Brasil. Nesta quarta-feira, Bruno Feitosa fala sobre as mulheres e os novos desafios gerados pela Covid-19. De acordo com pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, as mulheres são mais afetadas que os homens com as mudanças sociais provocadas pela pandemia da Covid-19. Os dados coletados entre abril e maio tiveram como objetivo descrever as mudanças na rotina, no trabalho, no estado de ânimo e também nos aspectos socioeconômicos. A assistente social da Arquidiocese de Montes Claros, em Minas Gerais, Sônia Gomes de Oliveira, fala sobre o perfil das mulheres em vulnerabilidade por causa da pandemia. Em grande parte dessas casas são as mulheres que são as chefes de família, que mantenedoras dessas famílias. Aquelas mulheres que vivem da faxina, que vivem da manicure, que vivem da venda de produtos e que durante esse tempo não tem como fazer este trabalho. Então, muitas famílias sem ter o que comer, muitas mães chorando porque não tem o que alimentar seus filhos, porque o que mantém seus filhos é o seu trabalho, o seu salário como manicure, como vendedoras, como diaristas, e durante esse tempo de pandemia não conseguem exercer essa profissão ou o seu trabalho. Para além do medo de testar positivo para a Covid-19, as mulheres ainda encaram a perda massiva de emprego, o aumento de conflitos familiares e até a escalada de violência doméstica, como relata a assistente social que visita famílias nas periferias de Montes Claros. Outro fato com mulheres que temos encontrado é o aumento de mulheres sofrendo violência doméstica, porque por não ter trabalho, muitas vezes estão ali usando o celular. Os companheiros chegam, tomam o celular de forma bruta, entorta o dedo, você chega para fazer uma visita, está com o dedo engessado, com o dedo enfaixado, você pergunta o que é isso? Ah, foi eu que machuquei, eu que caí. Engana-se. É percebido que são mulheres que sofrem violência doméstica. Então, uma das campanhas que iniciamos aqui também é uma delegacia aos finais de semana que pudesse atender essas denúncias e delegacias especializadas para atendimento único das mulheres vítimas de violência, principalmente neste tempo de pandemia. A pandemia de Covid-19 terá efeitos econômicos e sociais duradouros. Outra realidade que desafia as mulheres em situação de vulnerabilidade é a geração de renda e a continuidade da educação escolar dos filhos. Mas, quando o assunto é superar desafios, as mulheres dão show de criatividade. A também mineira de Ribeirão das Neves, Chica da Silva, já sofreu violência doméstica, mas hoje ajuda outras mulheres e tem sugestões de saídas a partir da organização em grupos de economia popular solidária. A gente precisa, com o nosso saber popular, de espaço coletivo, como a maioria das pessoas na confecção, fazendo as máscaras, né, que está aí vendendo muito, na alimentação, fazendo alguns produtos para alimentação escolar. Então, eu acho que o meio hoje, que eu não sei até quando vai acontecer isso, com responsabilidade, juntar pequeno grupo dessas mulheres para produzir algo. Se elas não conseguem produzir na sua casa, mas no espaço coletivo, onde a gente use máscara, fica em média, né, 1 metro, 2 metros uma distante da outra, para que nós possamos trazer pelo menos um pouquinho de qualidade de vida para essas mulheres. Porque a nossa mente chega a ficar ruim. O nosso psicológico, ele fica abalado. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB.
Jornal Brasil Hoje. E ponto final em mais uma edição do Jornal Brasil Hoje desta quarta-feira. Os trabalhos técnicos foram de Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição é de Cléo Nascimento. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar.